Oi, moçada! Estamos aqui, com mais uma aula de história. O tema é Primeira Guerra Mundial, um tema trágico, mas algo que vai marcar o início do século XX na história da humanidade. Eu sou o professor Ivo, trabalho com aulas de história visando o vestibular há muito tempo, há mais de 40 anos. Muito bem, enquanto a gente não começa a ir para valer, aproveita para curtir, para compartilhar, para se inscrever e lembre-se de ativar o sininho, porque aí você vai ter suas próximas aulas garantidíssimas. Pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu durante 4 anos, 1914 a 18, mas ela foi alimentada, por algumas décadas. A Primeira Guerra Mundial, ela é produto de uma realidade, de um cenário criado pela segunda fase da Revolução Industrial. Por quê? Ora, na segunda fase da Revolução Industrial, a gente já viu isso em outras aulas, a indústria saiu da Inglaterra e atingiu outros países, correto? Tá na cara. Teremos aí uma concorrência entre países industrializados. E é aí que vai brotar o conflito Primeira Guerra Mundial, tá? Olha só, então, antes de mais nada, a concorrência econômica, a disputa entre a economia britânica e a economia alemã, tá? O Reino Unido já era a maior potência do mundo, nação mais industrializada, maior credor. Só que a Alemanha, depois da sua unificação, cresceu muito, tá? Aumentou seu parque industrial, aumentou seu poderio financeiro, muito grande mesmo, tá? Então, aqui, pessoal, a gente percebe que não tinha santo. Ora, se o Reino Unido vencesse a guerra, tá? Os britânicos iriam arrebentar com a economia alemã e acabar com a concorrência, certo? Agora, se a Alemanha vencesse a guerra, tá? Os alemães iriam arrebentar com a economia britânica, iriam requisitar dos britânicos várias de suas colônias, iriam confiscar navios mercantes ingleses, iriam confiscar as reservas em ouro dos bancos britânicos, como indenização. Tá? Aí um queria acabar com o outro. A Inglaterra queria acabar com a economia alemã para se manter no topo. E os alemães queriam acabar com essa concorrência para a Alemanha ficar nesse topo. Tá? Outros que queriam a guerra, gente, o nacionalismo francês. A gente viu em outra aula aí que para a Alemanha concluir a sua unificação, o Bismarck tinha inventado a Guerra Franco-Prussiana. A França vai ter que arcar com dívidas de guerra, além do que a França perdeu a Alsácia e a Lorena, Então a França queria essa guerra para derrotar a Alemanha e ir à forra, acabar com essa dívida de guerra, recuperar a Alsácia e a Lorena, lavar sua honra, tá? Para os alemães, uma guerra com a França também era interessante, desde que a Alemanha vencesse, é claro, porque aí a Alemanha iria tomar colônias da França, tá? Entre outras coisas. Quer dizer, olha só, essa guerra estava sendo alimentada há décadas, tá? Havia o nacionalismo eslavo. Povos eslavos representam a maior parte dos povos de países do leste europeu, Rússia, Polônia, Sérvia, República Tcheca, Eslováquia, o Escambau. Boa parte dos países do leste europeu são países de cultura eslava, tá? Muito bem. Agora, olha só, gente, tá? Esse nacionalismo eslavo queria a guerra. Por quê? Vamos olhar nesse nosso supermapa aqui, Europa em 1914. Cadê a Polônia, hein? Não tem Polônia, Não tem República Tcheca, não tem países da região balcânica, não tem Eslováquia, tá? Veja só, pessoal, a Áustria era o Império Austro-Húngaro, dominando tudo que é hoje Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, tá? Entre outras coisas aí. Não tem Polônia, Polônia é um país eslavo. Mais da metade da Polônia estava sob domínio alemão e o resto sob domínio russo. Então esse nacionalismo eslavo queria essa guerra para proclamar sua independência, e se livrar do domínio austríaco, do domínio alemão. Tá? Muito bem. Então olha só
a panela de pressão que a Europa estava se tornando, tá? Quer dizer, mais cedo ou mais tarde sairia essa guerra. Meio mundo de gente interessada nessa guerra, tá? Muito bem. Tanto é que, como estava todo mundo se preparando para essa guerra, o clima diplomático que antecede a Primeira Guerra Mundial, a gente dá o nome de paz armada. Com paz armada. Oficialmente era um período de paz, mas estava todo mundo se armando, se preparando e desejando essa guerra. Tanto é que a Alemanha criou a política de alianças. A Alemanha criou a Tríplice Aliança, que era composta inicialmente por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Para fazer frente à Tríplice Aliança, a Inglaterra criou a Tríplice Entente, composta por Reino Unido, França e Rússia. Vamos olhar aquele nosso supermapa de novo? Olha só aqui, ó o mapa da Europa em 1914. Olha o lado geopolítico envolvendo essa política de alianças. A Alemanha sendo aliada do Império Austro-Húngaro, tá? A Alemanha se aproximava da região que nós chamamos de Oriente Médio, tá? Aliando-se à Itália, a Alemanha se aproximava do quê? Do Mediterrâneo. Agora, a Inglaterra se aliando à França, que está desse lado, de um lado da Alemanha, né, e se aliando à Rússia, que está do outro lado da Alemanha, olha só, a Alemanha vira uma espécie de recheio do sanduíche entre França e Rússia. Estavam cercando a Alemanha. Olha a geopolítica aí, nessa política de alianças, tá? E a Alemanha planejava construir uma ferrovia, gente, saindo de Berlim, indo até Bagdá, mas descendo pela Península Balcânica. Para isso, atravessaria a Sérvia. Opa! Sérvia é país de cultura eslava. Os eslavos não eram muito simpáticos a alemães e austríacos naquela época, tá? Então, gente, olha a panela de pressão que isso aí estava. Faltava apenas alguém dar o primeiro tiro para começar essa guerra. E esse tiro vai ser disparado em Sarajevo. Sarajevo, hoje, é capital da Bósnia, mas naquela época a Bósnia fazia parte do Império Austro-Húngaro. Naquela manhã, Francisco Ferdinando e sua esposa Maria Sofia, aliás, o arquiduque Francisco Ferdinando, era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, né? Desembarcaram de trem em Sarajevo para uma visita oficial. Acontece que um grupo de nacionalistas fanáticos da Sérvia também estava lá em Sarajevo, pronto para realizar um atentado contra Francisco Ferdinando. Quando ele desfilou em carro aberto, chegaram a jogar explosivos para atingir seu carro, mas não deu certo, tá? Francisco Ferdinando ficou uma arara com a falha da segurança local. Aí, os envolvidos já tinham até falado, bom, não deu certo, vamos voltar para Belgrado, né, capital da Sérvia. Mas aí, quando Francisco Ferdinando estava passando próximo de uma ponte, um desses nacionalistas sérvios, Gavril Príncipe, estava lá e viu o carro passando perto dele. Puxou a arma e disparou. Matou Francisco Ferdinando e sua esposa Maria Sofia. Pessoal, um atentado dessa natureza, é claro que vai comover as pessoas. Tá? Para ficar mais grave ainda, matou uma mulher. E para completar muito mais, Maria Sofia estava em início de gravidez. Não tem como uma barbaridade dessas não causar comoção. O governo do Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Diante disso, o governo francês declarou, escuta aqui, o Império Austro-Húngaro, se vocês atacarem a Sérvia, nós aqui da França vamos declarar guerra a vocês. Não deu outra, tá? O Império Austro-Húngaro atacou a Sérvia. A França declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Aí é o efeito dominó da política de alianças. Se eu chamo a Áustria para briga, eu chamo a Alemanha e Itália para o pau também, que são aliados. Se França, entro na briga, eu trago comigo Rússia e Inglaterra, né? Rússia e Reino Unido. É o efeito dominó provocado pela política de alianças. Tá legal que logo em seguida a Itália mudou de posição e pulou fora, tá? Mas a guerra vai rolar mesmo assim. Então, esse atentado de Sarajevo foi a gota d'água para começar esse período trágico aí, que vai durar 4 anos. Começa o conflito Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tinha o plano Schlieffen, um plano de lutar em 2 frentes.
No lado leste da Europa, contra as tropas russas. No lado oeste da Europa, contra franceses e britânicos. Tá? Numa primeira fase da guerra, de 1914 a 15, nós temos a mobilização de tropas, o deslocamento de tropas. Tá bom, briga aí no norte da Itália, briga com a Sérvia, briga no leste europeu entre alemães e russos, e tudo bem. Porém, na segunda fase, de 1915 a 17, temos uma paradeira geral. Tá? São abertas valas, as chamadas trincheiras, onde os soldados vão se proteger. Por quê? A Revolução Industrial tinha revolucionado o setor de armamentos. Não dava mais para você avançar com a infantaria. Por quê? Porque alguém tinha inventado a metralhadora de tripé, né? E aí estava matando todo mundo com tiro adoidado. Não dava para avançar. E aí abriram essas trincheiras no interior da Bélgica, no leste da França, e aí ninguém saía do lugar. Olha só essa palavrinha mágica sobre a Primeira Guerra Mundial. Guerra de trincheiras. Guerra de trincheiras. Isso é marca registrada da Primeira Guerra Mundial, tá? Muito bem, ninguém saiu do lugar. Para tentar quebrar essa imobilização, tá? Usaram aí a chamada guerra química, bombas de gás, mas inventaram a máscara contra gás. Então não adiantou nada, tá? Começa a usar a aviação na guerra, aqueles aviões monomotores de asa dupla equipados com uma metralhadora. Começam a usar submarinos torpedeando aí navios inimigos, tá? O tanque blindado foi inventado em 1915, mas só a partir de 1917 que ele vai ser largamente usado, porque precisava ter uma linha de produção industrial, tá? Muito bem, então são as novidades nessa guerra. Mas aí veio a terceira fase. Na terceira fase, de 1917 a 18, é a fase final, tá? Depois de 3 anos de luta, a Alemanha estava cercada. A indústria de guerra alemã não tinha mais matéria-prima. Estava cercado, aí quer buscar matéria-prima para dar continuidade a essa guerra. Quer dizer, a Alemanha já estava no caminho do esgotamento, tá? Muito bem, a Rússia saiu da guerra, em função da Revolução Russa, que a gente estuda em outro capítulo, tá? Muito bem, mas a Alemanha estava bem desgastada. Quem entrou nessa guerra? Os Estados Unidos. Não foi porque os Estados Unidos entraram na guerra que a Primeira Guerra Mundial acabou. Não, tudo bem, são 3 milhões de soldados a mais, grande quantidade de material bélico, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, tá? Que a Alemanha já estava esgotada, tá? Que agora o tanque blindado já tem aí uma produção industrial e pode avançar sobre as trincheiras. E aí, pessoal, nessa fase final, britânicos, canadenses, norte-americanos e franceses avançam sobre as trincheiras, cruzam o Rio Reno e botam o pé em território alemão. Até então, a guerra não tinha acontecido em território alemão. Além disso, mudou o governo alemão. E aí, chega... Estamos derrotados, não queremos mais colocar a nossa população em risco. E aí a Alemanha se rendeu, tá? Diante da rendição alemã, o governo norte-americano, através do presidente Woodrow Wilson, lançou uma proposta, os 14 pontos de Wilson. Uma proposta na qual a Alemanha, tudo bem, ia se render e tal, certo? Mas não arcaria com um custo de guerra tão pesado. Ocorre que França e Reino Unido recusaram os 14 pontos de Wilson. Falou, não, nós vamos ter que punir a Alemanha. Tá bom. Aí a rendição alemã vai ser colocada no Tratado de Versalhes. A Alemanha vai sofrer uma punição terrível. Vai perder territórios, não vai poder ter indústria bélica, indústria de aviação. Restringindo o parque industrial alemão, desemprego para todo lado, tá? Confiscando as reservas em ouro da Alemanha, a moeda alemã se desvalorizou e a economia alemã se inflacionou. Quer dizer, vamos fazer com a Alemanha o que a Alemanha queria fazer com a Inglaterra também, convenhamos. Porque nessa guerra aí ninguém prestava, tá? Cada um queria tirar a sua parte. Portanto, a Primeira Guerra Mundial mergulhou a Alemanha numa crise com inflação, com desemprego. Vai ser um prato cheio para mais tarde o nazismo ser semeado e crescer. Vai ser um prato cheio. Tá? Se o Tratado de Versalhes vai colocar os termos da rendição alemã, da punição sobre a Alemanha, o Tratado de Saint-Germain
desmembrou, fragmentou o Império Austro-Húngaro. E aí, pessoal, né, antigos países reapareceram no mapa da Europa, tá? A Polônia, a Hungria, inventaram dois países que hoje já não existem mais. A antiga Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca e Eslováquia, né, e a antiga Iugoslávia, que deu origem a atuais 7 países: Croácia, Eslovênia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, os cambal, tá? Né, então, né, acabava aí com o Império Austro-Húngaro. Lá no Oriente Médio, você tinha o Império Turco-Otomano, que tinha sido aliado da Alemanha, tá? Vamos olhar nesse outro mapa aqui, ó. Ó o mapa do Império Turco-Otomano, tá? Além de ser a Turquia de hoje, pegava um pedação, né, do Oriente Médio, certo? Pois bem, o Tratado de Sèvres, né, acabou com o Império Turco-Otomano, tá? E aí os lápis, tanto da diplomacia inglesa quanto da diplomacia francesa, vão desenhar um novo mapa do Oriente Médio. A Turquia vai ficar com as fronteiras que tem hoje. E aí, pessoal, alguns países, como a Arábia Saudita, vão ser, digamos assim, inventados aí, tá? Síria e Líbano surgiram como colônias francesas. Iraque, tá? Como também os atuais Israel e Jordânia, como colônias britânicas, tá? Mais novos países aí, não só na Europa, mas no Oriente Médio também, tá? Fruto da fragmentação desses impérios, tá? Essa guerra aconteceu na Europa, envolvendo potências europeias, certo? A Alemanha se ferrou economicamente porque perdeu a guerra. A Inglaterra também vai se ferrar economicamente, porque gastou demais essa guerra. Uma vez iniciado o conflito, a indústria europeia se voltou para a guerra, tá? E parou de vender no mercado latino-americano. Quem é que vai vender para o mercado latino-americano? A indústria norte-americana. Porque a indústria norte-americana já estava num processo de expansão. Durante a guerra, os norte-americanos vão vender produtos para a França e para o Reino Unido a um preço elevado, vão emprestar dinheiro para a França e para o Reino Unido a juros elevados. Terminada a guerra, a economia europeia estava arrasada e a economia norte-americana estava lá em cima. O país Estados Unidos tornou-se o maior credor do planeta, tá? Sem falar que os norte-americanos vão emprestar dinheiro para até mesmo para os países derrotados. É agora que a economia norte-americana ganha o mundo, tá? Ganhou o mundo. Muito bem. Foi criada a Liga das Nações, uma espécie de precursor da ONU, tá? Com sede na Suíça, para tentar evitar futuras guerras. Só que além de não evitar futuras guerras, nasceu fraquinha. Nasceu sem a presença de países de peso, como, né, a antiga União Soviética, né, porque a Rússia vai virar a União Soviética, sem presença da Alemanha, sem presença dos Estados Unidos, tá? E durante a Primeira Guerra Mundial, a Turquia se aproveitou do seguinte: as atenções estão voltadas para a Primeira Guerra Mundial. Vamos tomar territórios da Armênia. A Armênia é um pequeno país, tá? Na região do Cáucaso, né? É um país europeu que já faz fronteira com o Oriente Médio. Os armênios vão ser massacrados por tropas da Turquia. Durante 3 anos, 1915 a 18, tá? Acredita-se que no mínimo, 1,5 milhão de armênios foram exterminados. Foi o genocídio da Armênia, que até hoje a Turquia nega, tá? Depois a Armênia vai ser uma das 15 repúblicas soviéticas, hoje é um país independente, tá? Hoje é um país independente, tá? Muito bem, foi uma tragédia, tá? E até hoje o governo turco se recusa a reconhecer, tá? Olha só aqui, pessoal, nesse novo mapa. Europa, né, em 1918. Olha só, tá? A Polônia reapareceu, as chamadas nações do Báltico, Letônia, Lituânia e Estônia, tá? Olha a Iugoslávia e a Tchecoslováquia. Porque hoje o que era a Tchecoslováquia é República Tcheca e Eslováquia, tá? Temos aí a antiga Iugoslávia, tá? Quer dizer, olha só essas transformações no mapa da Europa, provocado pela Primeira Guerra Mundial, pelo final da Primeira Guerra Mundial, tá? Agora, a Primeira Guerra Mundial deixou muita coisa mal resolvida. Resultado, teremos a Segunda Guerra mais tarde, tá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos, tá bom? E por falar em capítulos,
Não se esqueçam que estamos oferecendo cursos com aulas de história cujo conteúdo é muito mais amplo, tá? Bem mais amplo. Onde também resolvemos exercícios, simulados, provas de vestibular barra pesada, certo? Oferecemos tudo isso, né? Quer conhecer mais sobre isso? Tá? Entre aí no link que aparece na descrição, tá? E verifique aí essa novidade, tá bom? Qualquer dúvida é só você entrar aí nos comentários. Feito? Tá? E olha, gente, né? Raramente se fala nesse genocídio da Armênia, mas nos últimos anos, pessoal, essa tragédia tem vindo à tona, tá? Então cuidado, que pode aparecer no seu vestibular. Convenhamos, até uma questão de justiça, né? Um povo que foi massacrado daquele jeito e não é lembrado por conta disso, tá? E aquela velha história, né, gente? O conteúdo dessa aula vai ser gravado em PDF e depois colocado no Telegram. Feito? Mesmo quando se fala de guerra, que é um assunto trágico, né? História é interessante para ser estudada, como também é muito